Qual a relação entre a dor no peito, falta de ar, catarro com sangue e a dor nas pernas? Será que existe alguma relação? Quando suspeitar de uma embolia pulmonar e quais os riscos dessa doença, desse problema, que é quando os coágulos, os trombos chegam até os pulmões? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose e embolia, você precisa se inscrever no canal e deixar o sininho ativado. Dessa forma você é notificado de todas as novidades que acontecem por aqui e não perde nenhum vídeo. Além disso, clica no gostei de uma vez, já deixa o seu like, o joinha, a curtida é importante, porque dessa forma o algoritmo entende que tem conteúdo relevante e entrega para mais pessoas, e com a sua ajuda nós conseguimos até mesmo salvar vidas contra a má circulação, contra a trombose e contra a embolia. Como de costume, esse vídeo foi retirado de uma das dúvidas que vocês deixaram aí pra gente nos comentários, lembrando que você precisa estar inscrito para eu poder te localizar nos comentários, e foi a seguinte: estou com trombose há 5 meses tomando Rivaroxabana uma vez ao dia, com fortes dores no peito direito e já fiz eletro, não acusou nada. Será uma embolia? Então vamos falar um pouco sobre a relação entre a trombose e a embolia. Na verdade, a trombose, ela tem várias formas de apresentação no corpo. Ela pode acontecer no braço, na perna, no intestino, no fígado, nos rins, no cérebro. Por quê? Porque a trombose é uma doença que acontece no sangue. Um coágulo é quando várias células do nosso sangue elas se agrupam, elas se aglomeram. No sangue tem células vermelhas que carregam oxigênio, tem células brancas que defendem o nosso corpo contra invasores, vírus, bactérias, micro-organismos, tem plaquetas no sangue, vitaminas, minerais, impurezas, hormônios, impurezas que são filtradas pelos rins. Então, quando tudo isso se aglomera, forma um trombo dentro de uma veia. Só que esse trombo, ele pode, vamos dizer assim, tomar 5 caminhos diferentes. 5 situações podem acontecer com uma pessoa que tem trombose. Mas você já entendeu que a trombose, ela, além de acontecer no corpo todo, ela acontece no sangue. Tem sangue no meu braço, tem sangue no meu rosto, na minha perna. Então, nenhum de nós não estamos imunes à trombose enquanto a gente estiver vivo. Há algumas coisas que nós fazemos nos protegem, outras nos aproximam da trombose. Mas quem desenvolveu um coágulo no corpo, ele tem 5 chances. A primeira é ficar bom, ficar jóia, ótimo, excelente, sem sequelas, se curar totalmente. Melhora de 100% seria, mais ou menos isso para você entender. A segunda chance é a pessoa ficar com sequelas nas veias, assim como você se corta e não fica uma cicatriz ali para o resto da vida, a veia ficar com sequelas, ficar com alterações para o resto da vida, às vezes deixando aquela pessoa com dependência de medicamentos, tendo que tomar remédios para o resto da vida, porque a perna ficou inchada, dolorida e nunca mais voltou ao normal. Terceira chance é o trombo grudar naquela veia, mesmo depois de fazer 6 meses, 1 ano de tratamento, aquele trombo ficar colado ali na veia. Ele até melhora parcialmente, mas uma parte dele cola, gruda na veia, e o risco não é nem soltar, porque ele está grudado, é formar outro trombo ali em cima, que a gente chama de retrombose. A quarta possibilidade é o trombo não melhorar. Mesmo que a pessoa tome remédio, tome anticoagulante, o trombo ele é tão agressivo que ele vai crescendo, vai piorando ainda mais a circulação, a ponto de colocar aquela perna até mesmo em risco de uma amputação, por exemplo, de ter que tirar aquela perna por uma má circulação tão grave, a ponto de não dar mais tempo de socorrer aquela pessoa. São as formas graves da trombose, chamadas de flegmásia. Felizmente isso acontece na minoria dos pacientes, cerca de 5% apenas. E a quinta chance é a embolia. Embolia significa quando um trombo está solto no corpo. Quando o trombo ele é formado em uma região, mas ele pode soltar um pedaço ou soltar todo ele quando ele está solto na circulação livre, viajando livre pelo corpo no sangue. Ele é chamado de êmbolo. E o local mais comum onde ele para são nos pulmões, daí o nome embolia pulmonar. Isso acontece em cerca de 15 a 30% dos casos de trombose. E se você não sabe, talvez você está novo aqui no canal, mas eu já falei em outros vídeos, 90% das vezes a trombose acontece nas pernas. Então, quando o trombo se forma em uma parte do corpo e vai parar em outra parte, houve uma embolia. Embolia pulmonar, 15 a 30% dos casos de trombose podem cursar com embolia, e alguns desses casos vão ser fatais, a pessoa vai perder a vida. Como assim, Antônio? Por que a embolia é fatal? Porque o pulmão serve para respirar.
Se eu não consigo respirar porque tem um coágulo no meu pulmão atrapalhando a circulação dos pulmões, ou seja, eu vou ter uma falta de ar que pode ser leve, moderada ou grave. Ou seja, prende a respiração e tenta chegar no socorro mais próximo. Vai dar tempo? Eu não consigo ficar 5 minutos sem respirar, nem 2 talvez eu vá conseguir. Então esse é o grande problema da embolia. Então qual que é a relação? Onde é o nosso sinal de alerta, o alerta vermelho? A gente tem que saber identificar os principais sinais e sintomas da trombose e os principais sinais e sintomas do corpo. O que são sinais e sintomas da trombose e da embolia? São os avisos que o seu corpo está te dando que alguma coisa não está certa. Sugere para nós que algo está errado, mas só tem como ter certeza fazendo exames. Não tem como você só com um exame físico chegar lá, apertar a perninha da pessoa, ver quanto a dificuldade a pessoa está respirando e falar, ela tem uma trombose ou ela tem uma embolia. Não tem como. A gente precisa de exames complementares. Então primeiro vamos para as dicas que o nosso corpo nos dá quando acontece uma trombose, depois quando acontece uma embolia e depois vamos falar um pouco sobre os exames para descobrir o que está acontecendo no seu corpo. Trombose nas pernas é marcado principalmente por dor de início súbito, de repente, repentino, só em uma das pernas. Essa dor parece uma cãibra, uma dor muscular, parece que a perna está ficando mais pesada, e geralmente só em uma perna, aconteceu de uma hora para outra, acompanhado de um inchaço. O inchaço ele é progressivo, a cada hora que passa a perna vai ficando mais inchada porque tem um coágulo dentro da veia atrapalhando a circulação naquela perna. E a embolia, não existe um sinal e sintoma típico, porque o pulmão serve para respirar. Como que o pulmão reclama quando ele não funciona bem? Causando falta de ar na gente. Então a falta de ar, o termo técnico é a dispneia, tosse com sangue, aumento da frequência cardíaca, a pessoa parece que está palpitando, o coração está acelerado. Então, falta de ar, catarro com sangue, coração acelerado são sinais clássicos de uma embolia pulmonar. Então fica aí o alerta. A pessoa começou com uma dor na perna e de repente ela começa a sentir falta de ar, altíssima chance daquela pessoa estar tendo uma trombose e desenvolvendo, evoluindo para uma embolia pulmonar. A gente só consegue descobrir o que está acontecendo de fato com aquela pessoa fazendo exames complementares. O exame de sangue pode nos ajudar, mas ele não confirma a trombose nem a embolia. O exame de sangue que vê que se a pessoa está tendo possibilidade de estar tendo uma trombose ou uma embolia chama dímero D. Qual é a utilidade do dímero D? É descartar. Por quê? Porque o dímero ele tem um valor normal. Se o dímero está abaixo do valor normal, eu vou afirmar que aquela pessoa está com o exame tudo ok, não está formando trombos pelo corpo. O dímero é o produto do trombo, é como se ele fosse um componente do trombo. E aí toda vez que o corpo forma trombo, o dímero sobe. Só que o problema é que não só trombos fazem o dímero subir, uma infecção de urina pode fazer o dímero subir, uma gravidez pode fazer o dímero subir, doenças virais no geral, como Covid e dengue, podem fazer o dímero subir, doenças reumáticas como lúpus, artrite reumatoide, síndrome de anticorpo antifosfolipídio, meningite, tudo isso pode fazer o dímero subir. Então, quando o dímero sobe, eu posso suspeitar que está acontecendo uma trombose ou uma embolia, mas eu não posso afirmar porque eu preciso descartar as outras possibilidades. Então, está errado falar que eu fiz o dímero, deu positivo, a pessoa está tendo trombose. Não, existe a chance. A utilidade do dímero é o oposto, não é confirmar a tromba, é descartar a trombose. Porque se ele está abaixo dos valores normais, ou seja, ele não ultrapassou o limite que eu considero aceitável, eu posso falar que não tem formação de trombo naquele corpo. A pessoa está saudável, o dímero está ok, então ela não tem nenhuma dessas doenças que eu citei. Agora, para afirmar com certeza que tem trombose, não é só ir lá apertar a perninha da pessoa, nem auscultar, colocar o estetoscópio e ouvir a respiração, ver o pulso se está acelerado. Não, eu tenho que localizar o trombo. Localizar significa fazer exames de imagem. Imagem significa, por exemplo, nos braços e nas pernas eu consigo fazer ultrassom. Ultrassom com Doppler é um exame bom para descobrir trombose nos braços e nas pernas. Só que quando a gente fala de pulmões, o ar do pulmão interfere no exame. Então, no caso dos pulmões, outros exames são melhores, são mais adequados, como, por exemplo, uma angiotomografia, que é uma tomografia com contraste, mas para isso eu preciso saber se a função renal, se o rim da pessoa está bom, porque o contraste, entre aspas, ataca os rins. Uma cintilografia pulmonar, cintilografia usa radiação e deve ser evitado em gestantes.
Então não existe um exame que é perfeito, depende daquela pessoa, da necessidade daquele paciente em questão. Então qual é a dica principal de hoje? O que eu preciso que você leve de importante desse vídeo? Identificar os principais sinais e sintomas da trombose e da embolia e entender que em casa você não tem como ter certeza do que está acontecendo com você, somente procurando auxílio de um profissional. Então, recapitulando: trombose, dor e inchaço nas pernas de início súbito, geralmente apenas em um membro, ou a perna direita ou a esquerda. Embolia, quais são os principais achados? Falta de ar, catarro com sangue, que nós chamamos de hemoptise, e coração acelerado, palpitação, que é ataque cardíaco. Aconteceu isso? Procurar auxílio médico para avaliar a necessidade de fazer um Doppler, uma angiotomografia ou uma cintilografia pulmonar. Por quê? Porque a embolia ela pode ser até mesmo fatal. A pessoa pode ter uma falta de ar tão grave a ponto de não dar tempo de socorrer aquela pessoa, de chegar no pronto-socorro mais próximo da sua casa, de tão intensa é a falta de ar. E claro, todas essas doenças são preveníveis. Se você quer entender como blindar as suas veias contra a trombose e diminuir ao máximo o risco de você ter uma embolia pulmonar, fica o convite para você ir na descrição desse vídeo e procurar o protocolo antitrombose, que é o nosso programa avançado. É um método, um passo a passo para você colocar em prática e ter a certeza que você está de fato com as veias fortes e saudáveis e protegidas contra a trombose e contra a embolia. Se você se interessa por esses assuntos, não esquece de se inscrever no canal, deixar o sininho ativado para você ser notificado de todas as novidades, todos os vídeos que saem por aqui. E se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa importante, deixa eu saber disso, clica no gostei, deixa o seu joinha, o like, a curtida é importantíssimo, não só para valorizar o nosso trabalho, para eu entender que a gente está no caminho certo, mas também para o algoritmo entender que outras pessoas também precisam aprender um pouco desse conteúdo, alguma coisa importante que você tirou desse vídeo. Então a sua curtida nos ajuda a chegar até mais pessoas e até mesmo salvar vidas. Contra a má circulação, contra a trombose e a embolia. E os comentários é o nosso ponto de encontro, é onde eu quero saber o seu nome, de qual cidade você está falando. Se você tiver alguma dúvida, coloca para mim nos comentários a sua pergunta, lembrando que você precisa estar inscrito para eu te achar nos comentários. E se você quiser sugestão para os próximos vídeos, o que você está achando aqui do canal, para a gente poder melhorar cada dia mais e trazer um conteúdo de relevância para você. Estou te esperando no próximo episódio. Até lá!